Quando meu filho completou 18 anos de idade, ele foi estudar nos Estados Unidos. Tinha ganho uma bolsa para passar 4 anos estudando no IHOP de Kansas City. Eu lembro quando foi chegando a hora dele ir, eu chamei ele e falei, filho, vem cá. Vamos ter uma conversa séria. Porque o menino, perto de fazer 18 anos de idade, ninguém lá em casa, nenhum dos 2 filhos, tinha permissão de falar em namoro antes dos 18 anos de idade. Outro dia alguém me falou, onde é que está na Bíblia isso? Falei, a Bíblia manda obedecer o pai. Pronto, está aí. Se fosse para obedecer só Deus, Deus não mandava obedecer o pai, dizia só me obedeça. Então eu falei para eles, casamento não é uma união só de pessoas, deveria ser uma união de propósitos. Enquanto vocês não tiverem um mínimo de maturidade para entender o propósito de Deus para vocês, para saber avaliar o propósito de Deus na vida de outro, não adianta seguir o hormônio ou uma emoção imatura e tomar uma decisão permanente. Então eu dizia, o fato de que não pode antes dos 18, não significa que com 18 já vai ter permissão. Mas antes, não tem negócio. E meu filho soube esperar isso, mas quando está chegando perto dos 18, está esperando para formalizar o início do relacionamento, ele já estava falando de casar em pouco tempo. Então, um dia eu conversei com meu filho e disse, filho, preste atenção. Alguém que não sabe cuidar do seu orçamento como solteiro, não merece ter uma família para cuidar. Mais de 50% de divórcios, mesmo entre cristãos, tem origem em problemas financeiros e na imaturidade das pessoas em lidar com dinheiro. Então eu falei, se não sabe cuidar do seu orçamento como solteiro, não tem permissão para casar. Então vamos focar o treinamento nisso. Eu falei, você acha que você está muito maduro, mas eu quero te mostrar que ainda falta alguma coisa. Mas eu quero te apoiar. Então se falta maturidade, eu vou te botar na estufa. Vamos acelerar o processo. Meu filho, como muitos de vocês fizeram essa cara estranha, me olhou com a cara assim de, o que é estufa? Talvez você já viu os seus avós colocar banana embrulhada num jornal debaixo do fogão, para acelerar a maturação. Aí meu filho ficou olhando com a cara de não sei o que é isso. Falei, então deixa eu explicar na linguagem da sua geração. Vai ser eu batendo na sua cara e dizendo, 02, pede para sair. E vendo quanto é que você aguenta. Eu falei, você está disposto a jogar o jogo? Ele falou, eu estou. Eu falei, você não sabe a intensidade. Ele falou, mas eu confio no senhor. Ele falou, o senhor não vai exigir de mim nada que eu não consiga acompanhar. Eu falei, então vamos lá, sua primeira lição, tem que aprender a cuidar do orçamento. O que você ganha por mês do seu trabalho à distância, na hora que faz a conversão para o dólar, sumiu, não é nada. Ah, mas tem um mantenedor que Deus levantou para me abençoar. Legal, também não supre o seu orçamento. Sentamos, fizemos as contas do que era o orçamento mínimo para sobreviver no modo estudantil. E ele falou, falta. Ele falou, o senhor não me ajuda? Eu falei, claro que eu ajudo. Mas para te ajudar mesmo, eu só vou dar o básico para você sobreviver. Porque se eu tornar a sua vida muito fácil, eu lá na frente vou tornar a sua vida difícil. Então eu prefiro tornar a sua vida difícil agora, para fazê-la mais fácil lá na frente. Então, além de eu não te dar nenhum luxo, eu só te mando dinheiro no primeiro dia de cada novo mês. Então você faça a conta, vê o que é despesa fixa, o que é que sobrou para comer, se vai pegar o que sobrou, dividir por 30 e todo dia só come aquilo. Falei, eu prefiro comer 4 dias mal e no 5º lavar a alma. Mas cada um faz do jeito que quer. Não me importa como você vai fazer o seu orçamento, só não me peça dinheiro antes de virar o mês. Tá bom. Eu falei, tá bom não, repete o que eu falei. Repetiu. Falei, você sabe quando seu pai fala, é que nem diz a Bíblia, o decreto dos reis da Média e da Pérsia, é irrevogável. Não tem volta. Você está entendendo, filho? Estou entendendo. Primeiro mês, beleza. Segundo mês, beleza. Final, terceiro mês. A gente falava todo dia no WhatsApp. Mas faltavam 3 dias para terminar o mês, a conversa começa diferente. Já levantando aquela bandeira vermelha para qualquer pai. Ele começa dizendo assim, então pai. Digo, então o que, meu filho? Ele falou, pois é, eu sei que ainda falta 3 dias para terminar o mês. Mas o senhor não pode me adiantar o dinheiro do próximo mês? Eu falei, não posso não. Ele falou, o senhor está sem dinheiro? Eu falei, claro que não, filho. O dinheiro está parado na conta.
Então por que não pode mandar? Eu falei, porque não é a data. É só quando termina o mês. Mas pai, só falta 3 dias. Eu falei, te digo mesmo, só 3 dias você espera. Ele falou, pai, na verdade, é que o meu dinheiro acabou. Eu falei, filho, eu suspeitei isso desde o início. Mas o problema é seu, não é meu. Papai falou para você se organizar. Pois é, mas não tem jeito. Eu falei, não tem jeito. Ele falou, pai, o senhor não está entendendo a gravidade. Eu falei, então me esclareça a gravidade. Ele falou, eu não tenho o que comer. Eu não tomei café da manhã hoje, eu não almocei. Eu não tenho o que comer nesses 3 dias. Agora olhe para cá. Diante de Deus, sabe o que eu falei para ele? Jejua. Falei, você já fez pelo menos 2 jejuns de 3 dias na água e não morreu. Não é agora que vai morrer. Pai, o senhor está de brincadeira? Falei, diante de Deus, não estou não. Pai, falei, jejua. Falei, já foi sua aula da sexta de manhã. Agora sábado, domingo não tem aula. Até a segunda o dinheiro chega. E se você não tiver força, fica deitado lá no chão da casa de oração. Os 3 dias nem sai de lá. Agora, é lógico que a sabedoria nos ensina algo. Não falei nada para a mãe do menino. Esperei passar os 3 dias. Mandei o dinheiro, o menino comeu, sobreviveu. Aí fui dar notícia para dona Kelly. Falei, esse seu filho é uma benção, hein? Minha mulher, e não é? Falei, não, é sério. Menino fez outro jejum de 3 dias na água. Aí minha esposa olha para mim e diz, glória a Deus. Aí a consciência pesou. Eu falei, eu preciso falar mais. Falei, tá certo que eu tive uma participação. Ela falou, você é um pai incentivador? Aí me doeu mais a consciência. Falei, dessa vez foi mais do que incentivo. Ela olhou como assim? Falei, eu mandei ele jejuar. Falou, não, quando você tem esses comandos de Deus, eu falei, não bota Deus no meio não, mulher. Eu mandei porque eu quis. A mulher parou, olhou e falou, o que é que você não está me contando? Eu falei, eu estou contando a prestação. Quando eu falei que mandei o menino jejuar e que ia mandar o dinheiro, ela fez aquela cara de, você fez isso com o meu nenê? Eu falei, para de pensar e não ouse falar, porque ele não é mais nenê, ele é maior de idade e está falando em casamento. Aí eu falei, amor, mas na boa, até meu coração está apertado. Mas o Espírito Santo falou comigo, se você amolecer na primeira, ele vai folgar todo mês. Ensine ele, faça ele crescer e se tornar homem. Eu falei para ela, então nesse momento eu preciso que você confie em mim. Ela disse, o que você falou para ele? Eu falei, me vinguei do que meu pai falava para mim. Eu falei, um dia você vai me entender e vai me agradecer. Esperei a vida inteira para falar isso. Você está aplaudindo que não foi você que jejuou, mas tudo bem. Depois do jejum, falei, filho, nunca mais você vai descuidar do seu orçamento. Ele falou, nunca mesmo. Falei, próxima lição. Se você fez tudo certinho no seu orçamento e de repente algo fugiu ao controle, assim um imprevisto. Ele falou, aí posso te ligar? Eu falei, também não. Eu falei, a segunda lição que você tem que aprender. Quantos milagres de provisão você viu dentro da sua casa enquanto crescia? Ele falou, muitos, pai. Eu falei, pois é, está na hora de você descobrir o seu Deus e não só o Deus do seu pai. Então não importa se você fez tudo direitinho, faltou, não me liga, vá se resolver com Deus. 2 meses se passaram depois do jejum compulsório. O dinheiro dele acabou 2 dias antes de terminar o mês. Primeira coisa que ele pensou, quem jejua 3, jejua 2. Mas ele ficava lembrando o que eu falei. Está na hora de você conhecer o seu Deus. E ele um dia estava na casa de oração, ele começou a orar e dizer, Senhor, eu não quero jejuar hoje na marra não. Eu tenho feito isso por amor ao Senhor, mas hoje eu não quero não. Eu quero ver o que o Senhor pode fazer. E ele começou a orar e orar e orar. Enquanto estava orando, o Espírito Santo falou ao coração dele e disse, vá para a cafeteria. Ele pega a fila da cafeteria sem dinheiro para gastar. As pessoas vão sendo atendidas uma a uma. Quando chega o último, ele seria o próximo da fila. O cara terminou o pedido, vai pagar, o cara para. Olha para o meu filho e fala para o caixa alto para ele ouvir disso. O que esse menino pega hoje aqui é por minha conta.
Eu teria dado glória a Deus, mas sabe, meu filho falou, não, que isso? Falei, meu filho, você na fila sem dinheiro, esperando milagre, e você disse que não. Ele falou, pois é, foi o susto. Eu falei, mas me diga que o cara insistiu. Ele falou, pai, o cara insistiu. Eu falei, aí você aceitou? Ele falou, também não. Eu falei, a primeira foi o susto. E a segunda negação? Ele falou, pai, o menino era um africano. Eu falei, preconceito? Ele falou, não, pai, os brasileiros africanos aqui disputam quem são os mais quebrados. Ele falou, pensei, ele deve estar que nem eu, sem aula do meu pai. Está gastando o que não pode, depois vai faltar para ele. Mas ele falou, pai, o cara insistiu tanto que eu, constrangido, falei, então me dê um copo de café. Aí ele falou, você não veio aqui só para pegar um copo de café? Não, café tá bom. Não, Aí o cara falou, não vou perder tempo com você. Falou para o funcionário, o que ele gosta de comer? Quando vem aqui, o cara apontou e falou isso. Ele falou, me deu um. Aí pagou, deu o café e o lanche para Israel. Pegou o troco, botou no bolso dele e falou, isso é o que Deus falou com você agora há pouco na casa de oração. A fé do menino surtou. Ele enlouqueceu de fé depois desse dia. Em um ano que ele ficou lá no câncer, ele teve umas 3 dessas. De entrar na fila sem dinheiro e ver Deus fazer algo. Por que eu estou te contando isso? No início do ano passado, meu filho me liga. E um dia ele fala, pai, estou te ligando para te agradecer. Eu falei, agradecer o quê, menino? Tu me deve muito. Ele falou, lembra do jejum compulsório? Eu falei, lembro. Sua mãe mais do que eu. Ele falou, o senhor disse que um dia eu ia te agradecer. Eu estou ligando para te agradecer. Ele falou, pai, se você tivesse me poupado do desconforto do processo, o senhor teria me poupado da maturidade que veio depois. Ele diz, o senhor me ensinou a ser um homem e cuidar da minha família, mas o senhor também me ensinou a ser um homem de Deus. Quando meu filho foi casar, ele tinha um furo de $500 no orçamento. Eu falei, como é que você vai fazer? Porque eu não vou te bancar. A Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, nós vamos cortar o cordão umbilical. Eu falei, como é que você vai fazer? Ele falou, pai, Priscila, porque ele estava com visto de estudante, ele não podia trabalhar, era ilegal. Ele falou, a Priscila tem cidadania, eu vou conseguir meu green card, eu vou poder trabalhar. Eu falei, isso aí pode levar mais de 6 meses. Ele falou, eu tenho uma reserva para segurar até lá. Eu falei, filho, ele falou, pai, o senhor já me ensinou, agora é minha vez, não se preocupe. Ele foi para a lua de mel, quando voltou, ele me liga e diz, pai, o pastor da igreja da Priscila me fez uma proposta para cuidar dos jovens e adolescentes, me ofereceu um salário de $2.500 por mês. Eu falei, que bênção, filho. Ele falou, pois é, mas eu falei para ele que só aceitava se fosse como voluntário. Eu falei, você o quê, menino? Falou, falei para ele que só aceitava como voluntário. Falei, você tem família agora? Foi o pastor, me falou a mesma coisa. Falei, já te ocorreu que eu e ele estamos certos? Ele falou, pai, o senhor mandou vir para essa nação com a mentalidade de dar e não receber, lembra? Falei, lembro. O senhor me ensinou a ser responsável, mas também me ensinou a crer em Deus e ouvir o Espírito Santo, lembra? Falei, lembra. Ele falou, então eu sei o que eu estou fazendo. E eu vou dizer para o senhor que eu falei para aquele pastor, assista de perto o que é que Deus vai fazer na minha vida e você vai se surpreender. Eu pensei, criei um monstro. Falei, sua esposa está de acordo? Ele falou, tá, deixa eu falar com ela. Falei, Pri, você está de acordo? Ai, pai, é como se a gente tivesse ganho na loteria. Eu falei, você se merece. Nessa hora eu entendi as dores de barriga que eu dava nos meus pais, quando eu dava meus passos de fé. Aquele mês, meu filho postou uma canção no canal dele no YouTube. E naquele ano, aquela canção teve 50 milhões de visualizações. A canção puxou o canal dele. E para resumir, até hoje, ele continua voluntário do ministério. E quem banca ele para pregar é o Google. Eu vi tanto milagre acontecer na vida financeira desse menino nesses 2 anos. E ele me liga e falou, pai, se você tivesse me poupado do desconforto do processo, eu teria sido roubado do que eu estou vivendo em Deus. E o Senhor foi homem o suficiente para não me poupar. Eu estou ligando para te agradecer. Nessa hora, enquanto ele falava comigo, o Espírito Santo me disse, comece a ensinar a respeito dessas coisas em larga escala para a igreja.